Som. Aleluias. Vamos mais uma vez aplaudir ao Senhor, amados. Glória a Deus. Abra aí sua Bíblia, o Evangelho de Mateus. Nós continuaremos a nossa série de mensagens, qual Deus tem falado conosco nesses últimos dias. Amém? É bom estar na presença do Senhor. E vocês terão que me aturar mais uma vez. Hoje eu sou o substituto do presbítero Percy. Por isso que eu estou aqui novamente. Não é porque o pastor gosta de mim, não. Tá vendo? Ele confirmou. Mateus capítulo 5, versículo 6, não é? Amém? Gostaria que um irmão aí no meio da igreja, em voz alta, lesse para nós esse versículo. É possível? Quem tiver o interesse aí, desejo no coração, faça essa leitura agora para nós. Mateus, Evangelho de Mateus capítulo 5, versículo 6. Amém? Mais alguém? Amém. Mais alguém? Mais uma versão aí diferente? Amém. Glória a Deus. Podem estar assentados. Quando se fala de justiça, tem-se como desafio aí algumas questões básicas de nosso dia a dia, porque a justiça ela está ligada intimamente a relacionamentos. Veja bem, justiça está ligada intimamente a relacionamentos, onde existe direitos, deveres. Há uma máxima que se usa muito, dizendo que quando começa ou termina o direito dos outros, começa o seu. Já ouviu isso? Começa o seu. Enfim, a justiça ela passa a ser então um conceito bastante equilibrado, muito razoável, imparcial em seus interesses, mas que coloca sobre o homem a ponderação, o equilíbrio do desenvolvimento. É um conceito que está presente em todas as, ou deve estar presente em todas as organizações, e por isso eu disse que isso tudo está intimamente ligado a relacionamento interpessoal, profissional, familiar, conjugal, enfim, em todos os aspectos de nossas vidas, né? Até é tratado a ética, como moral, dentro de religiões, filosofias, dentro do direito, enfim, isso abrange a nossa vida de uma maneira bem extensa e formal. Amém, amados? Então, a justiça leva-nos à conquista de direitos, sim ou não? Amém? A justiça leva-nos à conquista de direitos. E me parece que nesses últimos meses, aí nesse último ano, esses últimos 2 anos que nós estamos vivendo, a sociedade tem lutado assim de maneira exacerbada em busca de seus direitos.
fazendo manifestações, fazendo então tantas reivindicações, porque estão sedentas de justiça. Sedentas de justiça. E nós vamos entender bem o porquê, se abrir aspas, olha, sedentas de justiça. A sociedade está sedenta de justiça. Mas esta bem-aventurança que lemos, ela ainda vai ficar mais clara quando lemos também o capítulo de Mateus capítulo de número 6, no versículo 33. Ele diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Este texto está ligado ao Sermão da Montanha que nós estamos aí estudando. Nós temos aprendido nessas semanas. Então, vamos ler juntos isso? Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Se você tem sede de justiça, se você tem fome de justiça, nós vamos basear isso na busca que temos feito pelo reino de Deus. O quanto você tem buscado o reino de Deus. Se é que você compreende bem, se não compreende, nós já vamos falar sobre isso, mas se é que você compreende bem o que é o reino de Deus. Se você é sedento, faminto por justiça, começa uma questão básica aqui: você precisa buscar o reino de Deus. Mas o texto, Jesus, quando fala, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, meus amados, Jesus, no Sermão da Montanha, está muito bem ligado ao contexto que vivia o povo e seus discípulos naquela ocasião. E eu vou fazer uma pergunta para você, para nós entendermos esse contexto. Você já passou fome? Você já passou sede? O máximo, amados, que nós temos é apetite. Nós não temos ideia do que era essa fome e sede que Jesus estava falando que eles tinham. Porque quando Jesus fala, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, ele usa uma figura de linguagem pegando o próprio contexto do povo que passava fome e sede. E ele compara esta fome e sede com o desejo de justiça. E nós não fazemos ideia. Uma vez, acho que o grau máximo que eu já tive ideia do que é passar fome, não que eu passei, tá? Mas do que é uma pessoa passar fome, foi uma experiência até aqui na Vila Galvão, muitos anos atrás. Teve um mutirão aí, trabalhando em alguma coisa, e o Paulo, cunhado aí dos meninos, nós estávamos almoçando, e daqui a pouco o Paulo estava mordendo um ossinho de frango ali. Até brinquei com ele, eu falei: ô Paulo, tem mais frango na panela aí. Aí ele falou: Robinho, quando eu era criança, cara, eu comia sopa, aí falou o nome de um mato aí, que eu nem lembro o nome do mato. Esse osso aqui para mim, você não sabe como é bom, eu não deixo ele. Eu não deixo, se eu não secar o ossinho, para mim não está bom. E às vezes a gente exagera, né? Põe comida no prato e ela sobra, e você joga para o lixo, né? Sem nenhum peso na consciência. Hoje não tem mais aquelas comidas francesas que nós comíamos em casa, né? O restou de ontem. Restou, meu amigo, você joga no lixo. Está assim, desse jeito, né? Mas
Nós não temos ideia do que era essa fome e sede que Jesus está falando que o povo teria então agora por justiça. E quando Jesus fala, eu repito, fome e sede de justiça, é para que eles tivessem ali uma comparação quanto à fome e à sede que eles passavam. Mas Jesus encerra dizendo, porque eles serão fartos. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E essa passagem bíblica, ela afirma então o propósito de Deus para com o seu povo. Ele, nesta ocasião, coloca à prova do desejo que tinha de desempenhar a vida do povo em buscar a Ele. Ele começa a preparar o povo em atitudes e características que nós vamos voltar a falar, de pessoas que buscam o reino de Deus. E ele está dizendo aqui para o povo que vocês terão as suas necessidades básicas garantidas. Era isso que ele estava dizendo. As necessidades básicas de vocês estarão garantidas. Então aquele que buscar a sua justiça, a justiça em Cristo Jesus, terá cumprida em sua vida a palavra de Deus que não falha, a palavra de Deus que se revela às nossas vidas, receberá a justa medida. Amém, amados? Receberá a justa medida. Não faltará. Não entrará em escassez. Mas felizes são aqueles que almejam a justiça. E aí, almejar a justiça, ter fome e sede, é ter fome mais do que da comida, propriamente dita. Fome de justiça mais do que da própria comida. Sede do que a própria bebida. A riqueza da graça de Deus e da vontade de Deus do que qualquer outro bem-estar. E nós estamos caminhando na vida daquele que busca em primeiro lugar o reino de Deus. Todos os buscando em primeiro lugar, será saciado. Os que buscam o seu reino e a sua justiça, receberão tudo o que precisam. Repita comigo, os que buscam o seu reino e sua justiça, terão tudo o que é preciso. Então, o cristão deve ter sempre esse desejo de ser reto e justo, porque a justificação em Cristo é manifestada pelos nossos atos de justiça. Amados, as realizações de Deus, os milagres de Deus, são milagres e não mágicas. A sua justificação se manifesta em nós, quando nós temos sede e fome de justiça. Quando nós agimos em busca do reino de Deus, esta justiça se manifesta em nós. Ele não aperta um botão de justiça e diz, olha, sobre estes toda justiça se caberá. Não, nós a buscaremos à medida em que vivemos buscando o reino de Deus. Porque, amados, é bem claro,
Almejar, desejar justiça é se colocar na dependência de Deus. Senão ela não vai acontecer. Almejar justiça é se colocar na dependência de Deus. E a justiça, ela é uma ação inevitável sobre a vida dos homens. Porque, quando eu digo sobre a vida dos homens, os cristãos e os não cristãos, porque todos serão julgados. E ainda mais, alguns serão julgados por Deus e pelos homens. Que aí eu acho que pesa mais. Porque ele não vai receber graça. Ele não vai receber misericórdia. Porém, para o cristão, a tendência é que ele não seja julgado nem por homens, nem por Deus, porque quando for o julgamento, nós já estamos com Cristo lá no céu. Posso ouvir um amém, amados? Nós já estaremos com Cristo. Já teríamos sido levados com Cristo. Mas esta fome, esta sede, ela nos leva ao encontro da graça de Deus. Porque quando Jesus estava ali com o povo, a multidão, ele usou esses princípios, e até lembrando que nós falamos na semana passada, que inclusive esses princípios foram usados como base para a educação e formação da igreja no primeiro século. Era exatamente esses trechos aqui. E quando Jesus está falando isso, essa fome e sede, ele está levando o povo a compreender que, à medida que eu busco o reino de Deus, essa fome, essa sede, ela será saciada. A Bíblia, ela trata justiça em diversos termos. Ela fala de julgamento, ela fala de juízo. E quando ela usa esse termo, o Salmo 89, ele diz que o juízo, a justiça de Deus, é como o estrado, o alicerce do trono de Deus. Então, meu amado, o reino de Deus, a vontade de Deus, a plenitude do Senhor, está baseada em justiça. Ele não leva a sua vida, o seu caráter, baseado em outras questões. Mas ele está vinculado à justiça. A justiça plena. Acho que é Salmo 89, versículo 14. Confere aí, por favor. A justiça é o alicerce do trono de Deus. É a base. É isso. A retidão e a justiça são os alicerces do teu trono. É a base. E aí o seu reino está constituído em justiça. E uma curiosidade, a palavra justiça e os seus sinônimos estão presentes por pelo menos 435 vezes na Bíblia. Eu não contei não, né? Obviamente. Mas aproximadamente 435 vezes na Bíblia. Desde lá do Novo Testamento, ou melhor, do Antigo Testamento, em que ele fala por pelo menos 240 vezes, e depois as outras 95 vezes ele fala no Novo Testamento. Mas Jesus vai sempre, e Deus vai sempre colocando a questão de justiça, porque ela é a base do seu reinado.
ela é a base de suas manifestações. Não pode faltar. E aí, Deus, ele vai contemplando os seus e percebendo à medida que essa justiça vai sendo manifesta. Essa justiça vai sendo manifesta à medida do que buscamos o reino de Deus. E amados, quando essa justiça ela é mencionada por Jesus no Sermão da Montanha, ele está falando sobre a atitude do homem. Ele está falando sobre as atitudes dos homens, a atitude dos homens. E esta atitude nossa, sendo contemplada por Ele, a sua medida vem sendo depositada em nós. E aí eu te pergunto, como está o nível de desejo seu? Qual é o nível de fome e sede de justiça seu? Agora, qual é o nível de busca ao reino de Deus seu? Porque você fica indignado com tantas coisas. Você quer que tantas coisas mudam. Você deseja que as coisas sejam diferentes. E você põe a culpa em um, põe a culpa em outro, e é isso e é aquilo. E você consegue entender qual é o nível da sua sede, da sua fome por justiça. Mas você precisa compará-la com qual é o nível da sua busca pelo reino de Deus. Dá para você pensar aí sobre isso? A justiça, ela foi então ordenada por Deus. Não há nenhuma dúvida quanto a isso. Ao longo do tempo, os ímpios escarneceram, desprezaram, afligiram a justiça de Deus. Ou seja, eles denegriram, eles quiseram mesmo ir contra a vontade de Deus. Mas os salvos, por sua vez, tiveram que ter esta justiça garantida por meio da fé. Tiveram que ter essa justiça garantida por meio da fé. E aí aonde o Espírito Santo nos reveste com o seu manto de justiça, ele nos reveste com a sua vontade, e aí eu volto, meu amado, ao ponto de partida, e é isso que vai ser a palavra em que nós vamos durante essa semana meditar. Qual é o meu nível de busca pelo reino de Deus, para que essa justiça seja manifesta? Há um descontrole, há uma discrepância muito grande nos resultados para esta pergunta, para essa pesquisa. Quanto você tem fome e sede de justiça, o quanto você busca o reino de Deus. É muito grande. Porque os verdadeiros cristãos buscam constantemente praticar a justiça, porque aquele em quem permanece, que é o justo Deus, a justiça de Deus se manifesta através das atitudes de seus filhos. E nós ficamos pedindo um mundo melhor, uma sociedade melhor, um governo melhor. Queremos escolas melhores, queremos hospitais melhores, enfim,
Você fica nesse desejo, esperando. Olha, há comentários no final do ano aí, vamos ter eleição, o que vai ser e tal. E você fica, mas, meu amado, aqueles que esperam em Deus, a justiça se revela a todo momento. A todo momento. Porque você não estará dependendo da justiça de homens, mas da justiça do Deus vivo. Aquele quem criou a justiça. Daí a necessidade de buscar o seu reino. Porque falar de fome, sede de justiça, mas ter uma vida de testemunho longe das verdades de Deus, não vai mudar nada, meu amado. É como dar murro em pontas de faca. Você querer lutar, buscar pelo ideal e uma mudança na sociedade, no seu bairro, enfim, na sua empresa, mas você está longe da busca pelo reino, não vai adiantar nada. O segredo é a busca pelo reino de Deus. E ele encerra esse versículo claramente: e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Posso ouvir um amém, amados? Os verdadeiros cristãos buscam constantemente praticar a justiça, porque aquele em quem permanece a justiça revela o seu amor através da manifestação de nossas atitudes. Então você está agindo de maneira propícia a que justiça seja derramada sobre você, está garantido. Agora, se você tem andado por caminhos em que você está longe de buscar o reino de Deus, buscar a sua vontade, meu amado, esta justiça pode não chegar a você. Porque não existe, meu amado, justiça mais perfeita do que a justiça de Deus. Não existe. Advogados não vão conquistar. Juízes não vão declarar. O Supremo não vai fazer manifesta justiça mais leal do que a justiça de Deus. E é nela que devemos depender as nossas vidas. E os nossos atos, amados, eles confirmarão que verdadeiramente fomos transformados. Eu conversava com alguém essa semana e ele estava me passando uma tranquilidade tão grande quanto ao dia a dia de trabalho. Porque quando a gente tem metas e objetivos, a gente começa a ficar meio que escravo daquilo, né? Fala, não, eu tenho que fazer, porque senão e tal. Mas essa pessoa veio conversar comigo, mas me passou uma paz tão grande. E muito ligado a isso, a questão da justiça de Deus. E ele disse, olha, quando você faz a vontade do Pai, quando você está no centro da vontade do Pai, as coisas vêm para você assim, olha, como milagres, dia após dia. Então às vezes você está aí se descabelando, com medo do amanhã, você está aí aprisionado nesta sede das realizações diárias. Fome e sede das realizações diárias. Mas a palavra de Deus diz, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, essas coisas os serão acrescentadas. Você tem fé, meu amado? Você crê no poder de Deus? Porque isso aqui, meu amado, é poder de Deus. É para os que creem. Porque há uma postura, um posicionamento daqueles que buscam, daqueles que têm fome e sede de justiça.
ele adota para a sua vida algumas posturas diferenciadas. Por exemplo, ele tem a palavra de Deus como prioridade em sua rotina diária. Prioridade na palavra de Deus, diariamente. Eu não sei se eu já comentei aqui, eu tive a oportunidade de ministrar uma ocasião para um grupo de adolescentes. Foi daquele evento que acontece anualmente da nossa igreja, o COJAR. Aqui, como chama? Não tem? É um retiro de jovens anual que acontece na região Sudeste 3. COJARP. É isso? É, acampamento de jovens. E aí nós tivemos algumas divisões de idades, e eu tive a alegria de poder ministrar para os adolescentes. E naquela ocasião, Márcio não, o líder de adolescentes não está aí, né? Hoje, Railson está aí? Aí, a esposa está aí, maravilha. Olha só, naquela ocasião, quando eu perguntei, tinham pelo menos uns 70 adolescentes. Eu perguntei assim: quantos aqui leem a Bíblia uma vez por dia? Eu acho que uns 4 ou 5 adolescentes levantaram as mãos. Falei, então eles leem 2 ou 3 vezes, né? Então tá bom, então quem lê 2 vezes? Ninguém levantou a mão mais. Meu Deus. Adolescentes que estão permeando suas vidas, é um princípio, estão criando uma estrutura, uma formação, não leem a Bíblia uma vez por dia sequer. Isso é uma vergonha. O jargão do jornalista, né? Isto é uma vergonha. Porque cristãos não têm tido em suas vidas o costume da leitura diária. Isso é básico para a vida do crente. Você pega a Bíblia no dia que vem para a igreja. Teve a irmã que disse, pastor, que não estava lendo a Bíblia porque não achava o óculos. Pastor, não tem jeito, eu não estou lendo a Bíblia porque eu não acho o meu óculos, não consigo ler. Aí um dia lá ela encontrou a Bíblia, foi ver, o óculos estava dentro da Bíblia. Nem a Bíblia ela foi procurar, meu amigo. Nem tentar ler ela não foi, porque se ela tentasse ela ia achar o óculos lá. Mas não lê. E isso aqui, meu amado, é uma postura básica para os famintos e sedentos de justiça. Você quer justiça sobre sua vida? Você quer justiça sobre a sua família? Você quer justiça na sua igreja? Você quer justiça no seu emprego? Busque o reino de Deus. Leia a Bíblia, a palavra sagrada. Diariamente. Isso é coisa devocional. Porque eu aprendi quando era criança isso. Todos os dias nós líamos um capítulo de Provérbios. Todo dia. Dia 1, Provérbios 1. Dia 2, Provérbios 2. Isso aqui o pastor Cosme ensina a gente aí, olha. É coisa básica. Aí eu estava dirigindo a igreja, não vou falar o nome, né? Porque uma igreja, nossa. Tinha 2 congregações lá sob meu cuidado. Uma era no centro da cidade, a outra era no sítio mesmo. Os irmãos que moravam no sítio, tinha uma igreja lá no sítio. E aí no final do ano, nós vamos fazer uma gincana bíblica. Os irmãos lá do sítio ficaram tremendo na base. Nós vamos lá para a sede, nós não vamos ganhar nada. Os irmãos lá tem crente de mais de 15, 20 anos. E eles eram todos neófitos. Todos novos convertidos, todos eram pessoas que estavam passando por discipulado, e aqueles mais sedentos, a gente tinha escola de ministério lá, eu fiz com eles, fazia com eles toda quarta-feira, estudaram o Antigo Testamento inteirinho, comigo, e falaram, não gente, fica tranquilo, vocês vão conseguir, vamos fazer lá,
Aí vamos fazer o debate bíblico. Chega uma pergunta lá: quais são os evangelhos na Bíblia? Perguntinha mais infantil, né? Aí a irmã do centro levantou lá: você. Salmo, Provérbios. Aí você já viu gente do sítio dando risada lá. Aí o irmão do sítio levantou lá: Mateus, Marcos, Lucas, João. Irmão, tem crente de 10, 15, 20 anos aí. A Bíblia está empoeirada. Ou se você abrir a Bíblia dele no Salmo 91, está amarela, porque ele deixa em cima da mesa aberta. Oh, Jesus está me guardando. Salmo 91, lá na porta você tem, lá na janela, não sei onde, mas lê mesmo que é bom, meu irmão. Aí você fica clamando por justiça. Aí você fica clamando por milagres. Mas você não busca o reino. Você não está enxertado no reino, que é a fonte dos milagres, é a fonte de justiça. O reino de Deus tem como base justiça. E jamais ele deixará de manifestar ela sobre aqueles que buscam o seu reino. Jamais. E aí, além da rotina de leitura diária da palavra, você também precisa orar. Orar. Me parece que esta é uma arma, uma chave, uma ferramenta no reino, meu amado, poderosíssima. Poderosa. E o crente prefere chorar, prefere se desesperar, inclusive até buscar em outras fontes realização de seus desejos, mas não as conquistam através do reino, porque não oram. Porque não oram. Aí você deixa de conhecer o sobrenatural de Deus. O sobrenatural de Deus para você é uma coisa estranha. Você vem à igreja e de repente você começa a ver alguém orar um pouquinho mais alto. Você já fala: que eu vou sair de trás, perto desse aqui, meu. Você vê alguém usando alguns termos ou falando questões ligadas ao reino. Você fala: do que essa pessoa está falando aí? Você está por fora. Sabe por quê? Porque te falta envolvimento, porque te falta mergulhar no reino, buscar o reino. Porque as bênçãos, elas alcançam os famintos, os sedentos. Diga comigo: as bênçãos alcançam os famintos e os sedentos. Aquele que almeja justiça será farto. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Mas aí, tudo está ligado na medida em que você busca o reino. E agora, meu irmão? Como vai ficar? Como vai ser? Será que você tem sido saciado? Ou você está aí clamando por justiça, e você não tem sido saciado? Você não tem encontrado o sobrenatural de Deus? Você não tem visto milagres? As portas não estão se abrindo, negócios não estão sendo desembaraçados. Aonde você está buscando? Eu tive uma experiência maravilhosa ontem. Até lembrei da Priscila e do Rodolfo, que eles gostam muito de brincar comigo, né? E teve uma época aí que eu cantava umas músicas em espanhol.
Eu vou dizer para vocês, foi bom, viu? Foi uma escola, porque ontem eu tive a oportunidade de estar com um casal da Guatemala. E quando eu perguntei para eles, em espanhol, né? Quando eu perguntei para eles, o que vocês vieram fazer aqui no Brasil? Vieram a passeio, a negócios? Não. Viemos atrás de um médium que tem 33 espíritos e que é mundialmente conhecido por realizações de cura, isso e aquilo outro. Eu falei, meu Deus do céu, vou brecar, esses dois vai parar lá no painel agora. Aí eu falei, Senhor, passa a graxa na língua aí, que eu vou ter que gastar o espanhol agora. E aí eu comecei, foi um som, porque eu falei de Jesus para eles, lo poder pertence ao Senhor, e fui falando, e agora eu não estou nem... E a graça foi derramada. E fui falando que Jesus Cristo morreu na cruz e tal, e eles ouvindo assim, e na hora eu até pensei, falei, Senhor, o Senhor está dando graça mesmo, né? E eu falando, rapaz, aí daqui a pouco, você é evangélico? Falei, sou evangélico, creio no poder de Deus, e fui falando de novo, e fui falando, não fiz o apelo propriamente, mas disse a eles sobre a importância de entregar a vida deles a Jesus, e que eles voltariam do Brasil, sem consultar médium nenhum, com as necessidades deles realizadas e tal. O homem ficou quieto, não falou mais nada. Bom, tomara que ele não fala mais nada, porque foi na hora da unção, né? Porque falasse... Foi dom de línguas ali. Só pode. Arriba, muchacho. Foi uma bênção. Foi uma bênção. E é assim, meu amado. O mundo está sedento. O casal veio lá da Guatemala, meu irmão. No Brasil, atrás de um médium. Veja o quanto o mundo está sedento. Veja o quanto há o desejo no coração por justiça, por milagre, por transformação. E eu pensando que eles tinham vindo por causa do carnaval, não sei o quê, mas que nada. E o médium era em Brasília, eles estavam fazendo uma escala. Eles ainda iam viajar hoje para Brasília. Então as pessoas estão assim, sedentas. Feche os seus olhos por um instante, meu amado. Mais uma vez, qual tem sido a sua postura pela busca no reino de Deus? Você está sedento? Você está faminto? Você deseja? Você almeja a justiça? Busque o reino de Deus em primeiro lugar. E todas essas coisas os serão acrescentadas. Alabachore cantarabas. Deus das nossas vidas. O Senhor sonda o nosso coração, o Senhor sabe o nosso assentar, o nosso levantar. Antes mesmo que saia uma palavra de nossa boca, Tu já a conheces. A Tua palavra tem vindo, Senhor, de encontro ao nosso coração. E temos compreendido a importância de buscar a Tua presença, buscar o reino de Deus.
Talvez, Senhor, tenhamos trilhado as nossas vidas por caminhos que se tornam complicados, buscando de justiça, buscando, Senhor, direitos, buscando, Senhor, milagres. Mas a verdadeira e certa realização está na busca do Teu reino. Nós queremos hoje à noite, Jesus, queremos hoje à noite firmar um compromisso, Senhor, contigo, de buscarmos o Teu reino e a Tua justiça, buscarmos o Teu reino e a Tua vontade, estando certos de que o Senhor irá realizar os seus milagres em nossas vidas. O homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Você pode ficar de pé, meu amado. Aleluia, aleluia. Oh Deus. Amados, a presença de Deus, ela é doce. Feche os seus olhos. A presença de Deus, ela é saúde para o corpo, ela é saúde para a alma. A presença de Deus, ela é refrigério. A presença de Deus, ela transforma. A presença de Deus faz milagres. E eu te pergunto, meu amado, onde estão esses milagres? Essa justiça em nossas vidas, ela se dará quando buscarmos o reino de Deus. Que esse seja o desejo do nosso coração, buscarmos o reino de Deus, buscarmos o reino de Deus. Que a graça do Senhor se manifeste sobre você, meu amado. A cada momento que você clamar a Deus, a cada vez que você abrir a Bíblia para ler, você vai ver milagres. O Senhor vai abrir as janelas. O Senhor vai abrir as janelas e você vai contemplar as planícies do Rio Jordão. Você vai contemplar as águas que correm ao seu redor. Você vai perceber que Deus te pôs em um solo fértil, em um pasto verdejante. Você vai ver, meu amado, quando você ler a palavra, que ao seu lado está a quarta pessoa. Quando você passar pela fornalha ardente, quando você ler a Bíblia e você perceber que você está num calabouço, você vai perceber que o Espírito Santo está com você e você não foi devorado pelos leões. Xarabachore cantará. Aleluia. Aleluia. Buscai primeiro